Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje é a aula número 8. Aqui ao meu lado, o nosso professor simpatia, Lailton Júnior. É isso aí, galera. Mais uma vez aqui, a equipe geográfica firme e forte, com a terceira série. E eu sei que essa aula à noite bomba pra caramba, fica tinindo, a galera participa, muitas questões, né? Muita participação, muita interação. E eu vou estar ali na assistência ajudando a aula aí do professor Alex Costa. Valeu, professor Lailton. Então, pessoal, apertem os cintos porque a nave vai decolar. É o nosso momento de exposição. Maravilha, pessoal! Estamos de volta, já aqui acompanhando a presença virtual, né? A comunidade de Pituba, Morrinhos, Campinas, Limoeiro, Caiubi. Por gentileza, só irei chamar as comunidades que colocarem o nome. Ponta d'Água, mediadora Edilene. Edilene, seja bem-vinda, minha amiga. Triunfo, Cajuíta, mediadora Fabiana. Maravilha, Fábio, grande abraço. Macambira, Queimada Nova, Botafogo. Bom, então, sintam-se todos abraçados e beijados. Novo Paraná chegou, Alagoinhas chegou, Pablo, lá de Cariranha, Subaúma também está aí firme e forte, Itiquira também firme e forte com a gente. Tranquilo, pessoal? Agrovila 23, Capim Raiz também chegou aí marcando presença. Bom, pessoal, a Alma está aí. Vamos lá para os nossos slides iniciais. Olho na telinha. Muita atenção aí, estudantes e mediadores. Sistema de Avaliação Baiano de Educação, o SAB. Estudantes da terceira série do ensino médio, participe do SAB, realizando avaliação formativa 1. A data, 13 de agosto de 2019. Horário, 4º e 5º, né? A 4ª e 5ª aula. Observação: as avaliações do SAB e SAEB farão parte da pontuação das APAs da terceira unidade. Tema da nossa aula: Consciência Ecológica, Movimentos e Conferências. De número 8, segunda unidade. Bom, logo de cara, pessoal, nós já temos uma imagem aqui que chama a atenção, né, para o que iremos discutir hoje. Quem sabe me dizer que sigla é essa aqui? O que representa isso aqui? Atenção, 5 segundos, rapidinho. Mediadores e mediadoras, auxiliem nossos alunos e vamos que vamos. O que significa esta sigla que está aí na telinha? Vou contar de 1 até 5. 1, 2,5, 3,5, 4. Opa! Gás carbônico, isso mesmo. Só que aqui tem um 2, aqui embaixo, dióxido de carbono. Mas é isso mesmo, é gás carbônico mesmo. Valeu, galera! Bom, objetivos de aula: problematizar hábitos e práticas relacionadas ao consumo e à produção de resíduos. Conhecer os movimentos e conferências sobre consciência ecológica na atualidade. Esse primeiro objetivo aqui é muito interessante: problematizar hábitos e práticas relacionadas ao consumo e à produção de resíduos. O despertar da consciência ecológica. Vamos lá, vamos relembrar aí alguns, né, encontros, conferências que foram importantes para discutir a problemática do aquecimento global. Bom, as preocupações surgem por volta do século XVIII, mas a partir da década de 60
inicia-se a sistematização dos estudos de impactos ambientais. Olha para cá rapidinho, vamos começar aqui tentando dar uma contextualizada. Gente, é o seguinte, década de 60 e 70, principalmente, né, 72, a gente vai ver aqui daqui a pouco, com a Conferência de Estocolmo, né, passa a existir uma preocupação e uma discussão. Ó, professor, a gente observa que a industrialização surge a partir do século XVIII e a discussão sobre essas questões ambientais acontecem 2 séculos depois, né? Por que isso aí? Né? Vale a pena lembrar que a visão que se tem, né, inclusive muitos ainda têm hoje, sobre a questão do meio ambiente, é que o meio ambiente é algo, né, que a natureza, melhor dizendo, né, a natureza irá fornecer, né, matéria-prima de forma inesgotável, né, que o planeta é algo que não tem limites para se extrair. E isso é um ledo engano, isso é uma grande inverdade. Quando a gente iniciou nosso objetivo ali, pare para pensar junto comigo, a gente falava da questão do consumo consciente, né? E a gente vive num mundo hoje, galera, que é o seguinte, veja se vocês não concordam um pouco com o meu raciocínio, quem não concordar também aí pode se posicionar. Incutiram na cabeça da gente que consumir, né, é algo que lhe dá prazer, que lhe deixa feliz, que lhe dá status e que quem não consome tem alguma, né, quem não consome produtos, quem não compra, quem não acompanha a moda, né, tem alguma questão, alguma dificuldade, está para trás, enfim. Essas coisinhas que a sociedade moderna traz para a gente, que a gente busca às vezes acompanhar, justamente para não se sentir o quê? Isolado dos grupos, isolado né, dos amigos, não se sentir uma pessoa que não acompanha as coisas do que acontece no mundo moderno. Quer ver um exemplo simples? Celular é a coisa mais simples. Hoje o objeto, eu acho que o objeto de desejo mais consumido no mundo chama-se celular, né? O celular se tornou, o smartphone se tornou um aparelho, né, extremamente útil na vida moderna. Poxa, a gente quer ver um e-mail rapidinho, a gente acessa, a gente envia e-mail. Vocês pensaram que eu ia falar, quer ver Facebook, né? Quer ver Instagram, esses negócios, né? Isso aí é para vocês que são mais novinhos, né? A gente que já está assim, mais velhinho um pouquinho, não fica todo dia nas redes sociais toda hora não. Não sou contra as redes sociais, tenho até inclusive as minhas opiniões a favor e tenho assim opiniões negativas também, né, principalmente agora nessa era do fake news, né, uma coisa absurda, um instrumento tão bacana de promover o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, desenvolver a intelectualidade das pessoas, de uma hora para outra passa a ser utilizado de uma forma tão degradante. Então isso aí é péssimo e está desmotivando muita gente até de usar, né? Bom, então, voltando à questão do smartphone, trata-se de um objeto de desejo. E a quantidade de aparelhos que são descartados no mundo inteiro, por ser obsoletos, por quebrar, até porque esses aparelhos, quando quebram, para consertar, é melhor comprar um novo, não é verdade? Bom, então a quantidade é tão grande, aqui no Brasil mesmo, temos para cada habitante 2 aparelhos de celular. Temos mais aparelhos de celular do que gente. E se eu fizer uma pergunta aí, bote só assim como resposta, ó. Só precisa botar como resposta eu. A resposta vai botar aí, se você tiver eu. A pergunta é a seguinte: quem tem em casa um aparelho de celular velho que não funciona ou que você apenas não usa mais e está lá jogado? Quem tiver, bote só assim, eu. E aproveitando essa deixa do celular, estamos agora no Pan-Americano, né, Lailton? Isso. Pan-Americano, e nós temos as Olimpíadas que vai ser... Olha aí, ó. Olha lá, Lailton, eu. Ah, você tá acompanhando, né? Tá viajando, bem. O professor Lailton tá mandando aqui pra mim. Eu, né? A galera, tudo ali, ó. Todo mundo tem em casa guardado, que nem descartou ainda, não é isso? Ou um velhinho que tá lá, né?
Aquele que quando você sai para uma festinha que é mais velhinho, você bota porque se perder, se quebrar, ou se for, né, levado, não tem problema nenhum. Bom, eu não sei se foi nesse Pan-Americano ou se vai ser nas próximas Olimpíadas que esses aparelhos de celular foram utilizados para fazer as medalhas, né? Eu acho que foi no Japão. A próxima Olimpíada no Japão? Eu acho que é isso, é no Japão. Pronto, então é isso mesmo. Os japoneses, né, dentro dessa perspectiva de, inclusive, né, de sustentabilidade, pegaram aparelhos de celular, tiraram aquelas a carcaça e coisa e tal, e pegaram toda a parte que era de metal, a parte interna de placa, trituraram aquilo ali, né, reciclaram, e as medalhas no Japão estão sendo com esse tipo de material. Olha que coisa bacana, né? Então, daí a gente vê a preocupação, a necessidade de se discutir mesmo, de se discutir essas demandas. Teve uma participação aqui que eu acabei não acompanhando, né? Lailton, dê uma olhadinha aí, Lailton, suba um pouquinho. Teve uma comunidade, veja aí, que fez um comentário. Eu estava desenvolvendo aqui um raciocínio, e aí, né? Ah, já sei aqui qual é. Vou repetir aqui para você. Pronto. Professor Lailton vai repetir aqui um comentário de uma comunidade. Eu vi que estava aqui no chat, mas eu estava desenrolando aqui uma ideia. Até porque nossos objetivos são outros, né, professor? Disse aí Canápolis. Ah, é isso. Isso, a questão do consumo. Se eu entendi bem, Canápolis coloca o seguinte: os objetivos do consumo não é satisfazer só a necessidade. Tipo, vou comprar uma camisa porque eu preciso de uma camisa. Eu vou comprar porque a camisa eu já usei 3, 4, 5 vezes, já me viram demais com essa camisa. E se a pessoa te vê demais com essa camisa, qual é o problema disso? Aí vem a outra questão, né? Que na nossa sociedade é um negócio estranho, né? O que é que lhe dá? Qual é a sensação que a gente tem quando, esse sapato já usei para tudo quanto é canto, né? Lá em casa mesmo, me perdoe aqui, eu vou abrir rapidinho só para um comentário. Minha esposa diz o seguinte: Ave Maria, sua roupa de sair é sua roupa de trabalho, que lhe vê na rua parece que vai estar lhe vendo trabalhando. Eu disse sim, e daí? Roupa é para usar, tem isso, roupa de trabalho, roupa para sair. Eu sei que isso de fato existe, mas eu sou um pouco desligado para isso, não é verdade? Mas é muito comum, e porque está na moda, né? Então as pessoas costumam tendenciar a moda e ter aquela vontade de comprar coisas para ficar diferente, para sair, coisa e tal. E isso interessa a muitos segmentos. O capitalismo precisa dessa ideia, precisa dessa visão que as pessoas têm de precisar comprar, para mostrar que tem, para que as indústrias e as megas corporações possam sobreviver. Tranquilo? Então é dentro dessa perspectiva que a gente vai tentar associar, né? Eu fiz um contextozinho de uma reflexão para vocês, na verdade. A gente não tem aqui o objetivo de ter a verdade absoluta na mão aqui, como para vocês. Mas é importante que vocês reflitam sobre essa questão do consumo, né? Eu sempre, quando dou essa aula, eu peço para os alunos pensar no seguinte: antes de você comprar alguma coisa, pergunte o seguinte: eu realmente preciso desse produto? Sempre se faça essa pergunta. Até porque, deixa eu dizer uma coisa, mudando agora da questão ambiental e indo para a questão econômica. Guardar dinheiro também é um bom negócio. Ter uma reservazinha é sempre um bom negócio. Beleza? Bom, dando continuidade, olha aí na telinha. O despertar da consciência ecológica, surgem então as conferências, divulgação de estudos, seminários, ONG e as leis de proteção ambiental. Bom, então, no outro slide, olha para cá rapidinho, no outro slide havia, né, a discussão de que até a partir do século XVIII, com o advento industrial, mas essa coisa ganha força na década de 70 e 80. E isso é interessante porque na década de 70, muitos países subdesenvolvidos entraram no jogo da industrialização, entraram rumo à modernidade. Olha o exemplo do Brasil. O Brasil, a partir de 40, começa a se industrializar. Perceberam? Ó, a sacada? A partir de 40 começa a industrializar. E essa industrialização, ela, claro, de uma certa forma, vai competir com quem?
com os países desenvolvidos, que antes vendiam para os países subdesenvolvidos seus produtos, compravam matéria-prima e vendiam os produtos industrializados mais caros. Então, isso era um bom negócio. Só que aí, com o advento dos países pobres, né, alguns países, claro que a gente não vai falar aqui de todos os países, mas alguns países se desenvolvendo, o consumo de recursos naturais vai aumentar de maneira significativa. E outra coisa, né, antes desse período, existe um período marcante, que é o período pós-Segunda Guerra Mundial, em que não se discutia outra coisa na televisão e no meio acadêmico, senão a possível guerra entre Estados Unidos e União Soviética e os seus desdobramentos em relação a isso. Então, durante muito tempo, né, as discussões na década de 40, 50, 60, mesmo já com esses países em desenvolvimento se industrializando, passa a ser o único cenário de discussão, é justamente isso, a bipolaridade do mundo. Então não se falava em outra coisa. E aí, a partir dos anos 70, algumas questões vão sendo mais bem resolvidas. A gente tem, por exemplo, os conflitos regionais no Vietnã, na Coreia do Norte, né, com a Coreia do Sul, as coisas se acalmando, e aí uma nova discussão toma aí em função da modernização dos países em desenvolvimento. Perguntinha que não se quer calar. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Quero uma resposta rápida. Mediadores e mediadoras, resposta rápida aí. Alguma dúvida? Ficou confuso o que eu quis falar para vocês ou está tudo tranquilo, está tudo claro? Estou aqui aguardando a participação da galera. Lembrando aos mediadores e mediadoras, sempre, né, que possível, eu sei que tem um delay, eu sei que tem inclusive que perguntar aos alunos, mas sempre rapidinho, coisa e tal. Massa, massa, olha aí, ó, maravilha, maravilha. Então, fico feliz. E aí, ó, joga na telinha. Aparece então, ó, algumas ONGs, WWF, Greenpeace, Vale Verde, Associação de Defesa do Meio Ambiente e várias outras, principalmente as ONGs, as organizações não governamentais, com o intuito de buscar, né, alternativas de proteger o meio ambiente. Olha para cá rapidinho, vale ressaltar aqui uma coisa também. Muitas dessas ONGs que surgem na década de 70 e 80, elas vêm aí, eu não estou falando de todas, mas muitas vão ser financiadas por potências industriais que tinham interesse em preservar principalmente as áreas naturais aqui no Brasil, porque eles não têm lá biodiversidade. E se a gente destrói a nossa, lá se vai a capacidade, primeiro, de poder manter indústria de remédios, né, a produção industrial deles, né, como os países ricos têm capacidade de pesquisar muito maior do que a nossa, então nós temos a biodiversidade e eles têm o quê? Os laboratórios de tecnologia. Então, eles precisam da nossa biodiversidade na melhor forma possível para poder continuar pesquisando, descobrindo princípios ativos para a produção de remédio e ganhando dinheiro com isso. Canápolis colocou, geralmente consciência ecológica todo mundo tem, mas não usa ou põe em prática. Pô, Canápolis, massa, você me lembrou de uma cena, eu não esqueço disso, entre várias que eu já vi, né? Eu estava num shopping e aí sentei em uma cadeirinha daquelas que fica assim entre uma planta, né? Geralmente no shopping tem, nos corredores fica assim algumas cadeirinhas e ficam as plantas, uns jarros grandes, umas palmeiras e coisa e tal. E aí tinha uma pessoa fumando, rapaz. Aí aquela pessoa fumou, quando terminou o cigarro ficou na coisinha, a pessoa, aí tinha a planta do lado, aquele jarro grande, ele pegou assim, apagou o cigarro e deixou a bituca de cigarro no caqueiro, né? Aí eu fiquei refletindo, pensando assim, nossa, olha a visão que esse indivíduo tem. O caqueiro com uma planta é um lugar para ele jogar lixo, né? Então daí já dá para ver como é que aquele cidadão, claro, não disse nada porque a gente não está na cabeça de ninguém, né? Na verdade,
E aí a gente consegue ver um pouquinho como é que as pessoas se comportam com as coisas naturais, né? Aquela plantinha ali não tem problema, pode jogar aquela cinza ali, joga aquele cigarro ali, né? Lamentável, mas eu me lembrei disso quando Canápolis botou o seguinte: geralmente consciência ecológica todo mundo tem, mas não usa ou põe em prática. É verdade, verdade mesmo. Bom, continuando, olha aí, vamos falar da primeira conferência ambiental que vai trazer aí uma discussão. Foi uma grande celeuma. Em 1972, por sinal, data, ano em que eu nasci, né? Representantes de 113 países se reúnem na Suécia para debater questões ambientais. Haviam dois grupos que defendiam. O primeiro grupo, a paralisação do crescimento econômico, ou seja, política do crescimento zero, e o outro grupo, desenvolvimento a qualquer preço, né? Bom, quem era que defendia a paralisação do crescimento econômico, ou seja, política do crescimento zero? Quem pode me dizer aqui, assim, do ponto de vista de países desenvolvidos e em desenvolvimento, joga para cá rapidinho só para eu fazer a pergunta olhando para vocês. Todo mundo, quem está lá no fundo, quem está do lado direito, lado esquerdo, quem está no meio, quem está na frente, gastando minha beleza aqui agora. A pergunta é, quem são os países que defendiam desenvolvimento a qualquer preço e quem são os países que defendiam paralisação do crescimento econômico, política zero? Pode botar no slide aí, diretor, e eu quero a participação. Rapidinho, atenção mediadores e mediadoras. Rápido, rápido, rápido. Desenvolvimento a qualquer preço, Estados Unidos, Sônia. Disse Sônia lá de Boquira. Joga para mim aqui. Deixa eu ver, desenvolvimento a qualquer preço, Estados Unidos, Rússia e Newton. Olha, Newton, eu entendi. Desenvolvimento a qualquer preço, Estados Unidos. Desenvolvimento, China e Edison. Preste atenção. Em 1972, nessa conferência, havia uma discussão muito grande do ponto de vista do crescimento industrial. Indústria gera riqueza, gera produção, gera imposto, gera renda, gera salário, tudo. A gente já sabe disso aí muito bem. Nós estamos discutindo isso desde a primeira unidade, aí do início das nossas aulas. Mas quem é que, por exemplo, fala em travar, né, o crescimento industrial? E em que contexto? Bom, em 1970, os países industrializados já estavam ali de vento em popa. Para aquela época, os países da Europa, Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda, né, Inglaterra, já tinham seu desenvolvimento industrial consolidado. Claro que ao longo do tempo isso vem crescendo ou se modernizando. Estados Unidos também, Japão também, mas quem era a bola da vez? Os países emergentes, Brasil, China, Índia, México, Argentina. Esses países estavam se industrializando. Então nessa discussão foi aquele verdadeiro bate-boca para travar, né? Um grupo dizia, olha, desenvolvimento zero, quem tem, quem não tem, né? Não vai ter mais. E aqueles que estavam, começando a sentir o gostinho da modernidade, diziam, não, vamos desenvolver, a gente tem para onde crescer, a gente tem para onde, a gente pode ir mais além. É a nossa vez de crescer economicamente. Perceberam? Então, política de crescimento zero, os países desenvolvidos, desenvolvimento a qualquer preço, os países emergentes que naquele momento estavam em seu pleno processo de desenvolvimento industrial. Ficou claro isso aí para todo mundo? Coloca um sim, massa, beleza, porque eu preciso dessa participação de vocês, certo? E é rápido, como sempre, aula dinâmica, porque a gente precisa, viu, pessoal? Mediadores, mediadoras e os nossos estudantes, a gente precisa dessa participação de vocês. Massa, estou entendendo. Pode de vez em quando, né, quando for entendendo, massa, conseguimos entender, porque
a gente está aqui, né, buscando fazer justamente o melhor para que vocês entendam com facilidade. Tranquilo? Bom, quais foram os temas que se discutiram nessa conferência? Veja se você concorda que era necessário e se é necessário discutir sobre isso. Olha aí na telinha. Discutir as mudanças climáticas, discutir a qualidade da água, debater soluções para reduzir os desastres naturais, reduzir e encontrar soluções para a modificação da paisagem, discutir as bases do desenvolvimento sustentável, limitar a utilização de pesticidas na agricultura, reduzir a quantidade de metais pesados lançados na natureza. Chega, eu fiquei aqui agora assim, né, pensando, calado, eu fiquei atônico aqui pensando, nossa senhora, desde a década de 70 já se tinha uma preocupação muito grande, né? Mesmo com a melhoria das tecnologias, né, por exemplo, no tratamento de água, mas essas questões já vinham incomodando. Olha uma coisa interessante, limitar a utilização de pesticidas na agricultura. Aqui no Brasil nós tivemos o aumento de pesticidas. Na verdade não tem mais esse nome pesticidas e nem agrotóxicos. Agora o nome correto é defensivo químico. Bom, olha aí, outra grande conferência foi a Rio 92, Conferência das Nações Unidas sobre ambiente ligado ao meio ambiente e desenvolvimento, que ocorreu em 1992 no Rio de Janeiro. Havia representantes de 176 países e 1.400 ONGs. Olha para cá rapidinho. Gente, 176 países são quase todos os países aí, acho que são 180 e poucos, 83 países reconhecidos pela ONU, então tinha um número aqui, né, e a Rio 92, essa foi uma conferência no Rio de Janeiro, eu até lembro muito bem dessa, né, movimentou bastante o Brasil, os grandes representantes, os líderes das grandes nações vieram para discutir como utilizar os recursos naturais sem destruí-los. E aí, né, a gente vai ver aqui, ó, os principais destaques dessa Rio 92. Olha para cá. Planejamento e uso sustentado do solo, biomas, rios, lagos e oceanos. Observe que em 92 se discutia isso e o que é que nós estamos vendo agora? Uma preocupação gigantesca com a quantidade de plástico que se utiliza e principalmente com a quantidade de plástico que é lançado nos oceanos. Conservação da biodiversidade, e aí nesse aspecto aqui há uma preocupação com o Brasil, porque nós temos que se preocupar, porque a floresta amazônica está sendo degradada numa velocidade muito maior, né? O INPE mostrou isso. Universalização do saneamento básico do ensino, desculpe. Nesse aqui, olha para cá rapidinho. Olha para cá rapidinho. Gente, eu tenho 46 anos. Quando eu estava lá no Fundamental 1, ainda não se discutia em sala de aula, não existia temas específicos para discutir meio ambiente, não. Para se falar sobre isso, não. Perceberam? Então, a decisão de formar um cidadão consciente para o meio ambiente é uma coisa mais recente. Só que a gente percebe que Canápolis disse tudo, né? A gente sabe o que fazer, só não faz, né? É lamentável. Olha aí na telinha para gente terminar, esses destaques aqui do Rio.
maior participação de ONGs, sindicatos e trabalhadores na vida da sociedade. Então a Rio 92 ela vem reforçar, na verdade, o que Estocolmo já tinha discutido. E o que é que saiu? E o que é que saiu de resultados positivos? Primeiro, uma Agenda 21 ações, né, com datas para discussão, fóruns, né, a Convenção da Biodiversidade, a Convenção do Clima e a Declaração de Princípios sobre Florestas. Bom, olha para cá rapidinho, não tem, né, lugar no mundo mais interessante para se discutir essa realidade de como se utilizar os recursos naturais, principalmente o que o Brasil, duas coisas nós temos ainda em abundância, mesmo já tendo degradado bastante. Por exemplo, a Mata Atlântica hoje só resta 5% de mata nativa. O Cerrado está sendo cada dia mais devastado para se produzir soja, milho e proteína. Inclusive, discussões recentes, né, fala sobre a questão da utilização da proteína animal. É importante falar isso porque quando a gente fala de centro-oeste, sudeste e o avanço da utilização da Amazônia para recursos, para agropecuária, é importante te lembrar que o Brasil tem como base de proteína a carne, né, principalmente a carne de boi, e as últimas pesquisas mostram que esse modelo que nós adotamos de utilização de proteína com a carne bovina, ela prejudica bastante o meio ambiente. Por que isso? Porque o boi, vocês sabem muito bem, os flatos do boi e o arroto do boi, né, liberam metano, e isso é um gás prejudicial ao meio ambiente. O Brasil tem um dos maiores rebanhos do mundo, né, o principal exportador de carne aí para vários países do mundo, e a nossa contribuição vai também, né, contribuição de quê? Contribuição negativa para problemas ambientais através do nosso desmatamento. O Brasil, né, contribui com o aquecimento global através do desmatamento, queimamos, né, e derrubamos as nossas árvores, e as ações na atividade da agropecuária. Claro que aqui não estamos querendo dizer o seguinte: olha, tem que acabar com a pecuária, tem que acabar com a agricultura, com o agronegócio. Poxa, não é isso, não é isso. É preciso porque a gente precisa se alimentar, tem exportação, o mundo tem todo o contexto. Mas tem que se visar como é que isso vai ser feito de uma forma sustentável. Tranquilo? Bom, outra coisinha que a gente precisa estudar, relembrar aqui, não sei se vocês já viram, provavelmente podem até ter visto ou lido alguma coisa, é esse aqui, ó, o Protocolo de Kyoto. Rapidinho, quero ver se alguém já ouviu falar no Protocolo de Kyoto. Quem já ouviu falar, escreve algum comentário. Bom, uma pergunta aqui de Alisson. Como a guerra comercial entre a China e a Índia impacta os países emergentes? Olha para cá, joga para mim aqui, diretor. Ailson, eu falei Alisson, mas o nome do menino é Ailson. Ailson lá de Mucambo. Ailson, veja só, né? A guerra comercial é uma disputa por fatia de mercado. Os Estados Unidos, durante muito tempo, achou viável comprar produtos da China, era muito barato, e aí houve aquela verdadeira invasão de produtos chineses, tudo tranquilo. Só que agora, essa invasão de produtos chineses estagnou diversos setores da indústria americana. Os americanos aí estão percebendo que é uma necessidade de quê? De eles retomarem o seu desenvolvimento em determinados sentidos. Bom, como é que isso impacta os países emergentes? Vamos supor, no caso, por exemplo, dos produtos que tem aí como base, né, que leva muito ferro, que tem aço, né, na sua composição.
O Brasil é um dos grandes exportadores de ferro para a China. A gente exporta ferro para a China produz um bocado de produto industrializado, vende para os Estados Unidos e está tudo certo, né? Entre aspas. Se os Estados Unidos começam a criar mecanismos, né, através de protecionismo comercial, e que protecionismo comercial é esse? Aumenta o imposto nos Estados Unidos para a entrada do produto chinês. Automaticamente o produto chinês vai se tornar mais caro. Sendo mais caro, vai haver uma retração na compra de produtos chineses. Se os chineses passarem a vender menos, automaticamente eles também vão comprar menos. E aí o Brasil, que exporta ferro, vai reduzir a sua exportação de ferro. Está entendendo como é que isso afeta os países em desenvolvimento? Isso é só um caso aqui do Brasil. Existem outros países, porque o Brasil, apesar de ser um país industrializado, mas ele é um grande exportador de matéria-prima também, gente. De cobre, de ferro, de manganês, de bauxita. Se ligou? Tranquilo? Bom, apareceu aqui a pessoa de Canápolis botou que já viu o assunto na 8ª série. E Cotegipe ou Macambira botou o seguinte: o protocolo de Kyoto foi feito no Japão para a redução de gases responsáveis pelo efeito estufa, o CO2, clorofluorcarbono e outros. Massa! Valeu a participação. Então, vamos lá ver o que foi esse tal protocolo de Kyoto. Olhe na telinha. Foi criado para reduzir as emissões de gases poluentes na atmosfera em 5,2% entre os anos de 2008 e 2012. Os Estados Unidos foi contra, para não reduzir o seu desenvolvimento. Bom, 2012 seria o ano meta para se objetivar uma redução de 5,2% da emissão de gases estufas. Olha para cá rapidinho, meu povo. Não é difícil entender por que os Estados Unidos foi contra, né, a ratificação do protocolo de Kyoto. Os Estados Unidos têm na sua produção de energia elétrica a utilização de carvão mineral, de petróleo. As indústrias americanas, né, utilizam energia que geram gases estufas. Então pare para perceber, se os Estados Unidos se comprometessem a reduzir o dióxido de carbono, teria que segurar, frear o desenvolvimento. Tem até um trecho do filme, quem puder assistir, né, eu não sei se tem no Netflix, lá eu tô tendo, não sei se tem no Netflix 2012, não, 2012 não, Um Dia Depois da Manhã tem? Não sei. Mas o título do filme, bota aí, Lailton, para os meninos, Um Dia Depois da Manhã, certo? O título do filme é esse. O filme começa com uma equipe de cientistas fazendo uma pesquisa na Antártida, ou no Polo Norte, não estou bem lembrado, tem muito tempo que assisti esse filme. E o cara vai lá, fica perfurando o gelo para poder pegar blocos de gelo e analisar a quantidade de carbono que tem nesse bloco de gelo. E aí, o cara quando está perfurando, uma placa, uma calota, uma placa de gelo gigantesca se separa. E aí esse cientista volta para uma conferência lá na Índia, foi uma conferência sobre clima na Índia, que aí tinha lá os grandes líderes, inclusive o vice-presidente dos Estados Unidos. Isso é um filme, viu? Um Dia Depois da Manhã, certo? E aí o cientista começa a falar que a Terra está passando por algum problema, porque começou a ter algumas questões que chamou a atenção. E no filme, o representante dos Estados Unidos, para encurtar aqui, o vice-presidente dos Estados Unidos, chama o cientista, ou melhor, diz que a fala do cientista é uma fala sensacionalista.
e que ele deveria ter mais cuidado na hora de falar, porque os Estados Unidos não pode reduzir o seu crescimento porque está num momento de muita fragilidade econômica, e que era sensacionalismo falar sobre isso. Aí o cientista diz que, né, aí é uma coisa lá do filme mesmo, a parte lúdica, que era, então seria sensacional, senhor vice-presidente, dizer que uma placa do tamanho de um estado, o cientista diz o nome do estado de Rhode Island, uma coisa assim, acho que era Rhode Island, né? Então é sensacional dizer que uma placa do tamanho do estado de Rhode Island já se desprendeu, né, da Antártida, do Polo Norte, que eu não estou bem lembrado, e está na deriva no oceano. Aí todo mundo, nossa, né, gigante, é muito grande, né, o estado de Rhode Island é muito grande, e aí a comunidade passa a refletir. É uma cena do filme, Depois da Manhã, um dia depois da manhã, repito, falei muito rápido, não foi? Mas que vocês, se puderem ver aí, né, assistam, porque faz essa chamada, né? É claro que ali tem muita coisa bastante difícil de acontecer na velocidade que acontece, mas essa discussão do início da Conferência Climática na Índia é interessante. Bom, continuando aqui, olha aí na telinha, ainda sobre o protocolo de Kyoto, diminuição das emissões de metano, definição das regras para emissão dos créditos de carbono. A professora Ailton botou aqui, ó, que o filme Um Dia Depois da Manhã tem a versão completa do filme no YouTube. Não precisa nem ter Netflix. Não precisa nem ter Netflix. No YouTube tem a versão completa. De fato, eu já tinha visto mesmo. Já tinha visto. Bom, pessoal, aparece aqui créditos de carbono. Alguém pode me dizer o que significa créditos de carbono? Me ajudem aí, por favor. Frisa a telinha, diretor. Rapidinho, meus queridos mediadores, minhas queridas mediadoras, me ajudem aí com os nossos estudantes. O que é esse negócio de crédito de carbono? Eu vou contar de 1 até 5. Agora eu vou botar adrenalina. 1, 2, 3 e meio, 4 e meio. Vou dar uma aliviada. 4,95. O país economiza. Oi, Tiquira jogou duro. Valeu. Então, olha aí na telinha. Vamos assistir, pode soltar o friso, vamos assistir um vídeo, né, sobre o crédito de carbono. Dá uma frisadinha na tela rapidinho. Deixa eu só trocar. Essa letra ficou assim para vocês. Olha aí na telinha agora. É hora do vídeo. Dá uma frisada, diretor. Mercado de carbono. O que é e um exemplo brasileiro. As atividades humanas emitem diferentes gases de efeito estufa, conhecidos como GEE. Entre eles, o dióxido de carbono. Juntos, esses gases estão intensificando o efeito estufa e mudando o clima. Eventos extremos, como as tempestades, estão ficando mais frequentes, e outros padrões do clima, como a quantidade e os períodos de chuvas em algumas regiões, também estão mudando. Como consequência, por exemplo, a água para consumo humano está se tornando mais escassa, e a terra usada para o plantio e pecuária está ficando seca em algumas regiões. Um dos modos de se reduzir as emissões é deixar evidente que elas têm um custo, e que este custo pese no bolso de quem emite. Para isso, é usada a tonelada de carbono como medida de referência, já que é o principal gás de efeito estufa. Isso se chama precificação de carbono. Ela é uma medida financeira que representa os impactos que as emissões de GEE causam para a sociedade. Um dos instrumentos para fazer a precificação é o mercado de carbono. E o sistema mais comum desse mercado é o Cap and Trade. Vamos ver no exemplo como isso funciona. Em geral, os mercados de carbono são estabelecidos para uma região, um país ou um estado, para apoiar o cumprimento de uma meta de redução de emissões. Para as empresas participantes,
é estabelecido um limite de quanto podem emitir para que a meta seja alcançada. Esse limite é o CAP. O CAP é convertido em permissões de emissão. As permissões são distribuídas às empresas de acordo com o esforço de redução que cada uma fez no passado. Se uma empresa emitir menos que as permissões que recebeu, ela ficará com permissões excedentes. Se uma empresa emite mais GEE do que as permissões que possui cobririam, ela terá de analisar se é mais vantajoso reduzir emissões com mudanças tecnológicas ou em processos produtivos, por exemplo, ou se ficará mais barato comprar permissões de outras empresas. A empresa com permissões excedentes pode vendê-las para as empresas que precisam comprar. Quando as permissões de emissão são negociadas e resulta no comércio, acontece o trade. Os sistemas mais conhecidos de comércio cap and trade são o Esquema Europeu de Mercado de Carbono, o Programa de Cap and Trade da Califórnia e os 7 programas pilotos da China. Além destes, existem outros 17 sistemas em operação no mundo, nenhum deles na América Latina. Mas isso está mudando. O Sistema de Comércio de Emissões da plataforma Empresas pelo Clima, a EPC, uma simulação que foi desenvolvida pelo GVCES, é a primeira iniciativa de comércio cap and trade na América Latina. Em 2015, o segundo ano de operação desse mercado simulado, envolveu 23 entre as maiores empresas do Brasil, de setores variados. Por meio da compra e venda de títulos utilizando uma moeda fictícia, mas com base nas emissões reais, as empresas compreendem a dinâmica de mercado de carbono e aprendem a elaborar estratégias para balancear suas emissões ao menor custo possível. O conhecimento gerado é tornado público e pode servir de base para políticas públicas e para a replicação de sistemas de comércio de emissões na América Latina. Instrumentos econômicos como o mercado de carbono podem ser uma grande ajuda para a redução das emissões no mundo ao menor custo possível. Bom, pessoal, virou o quê? Um mercado, né? Ações, bolsa de valores. Eu estava aqui vendo isso e me lembrei de um filme também que eu assisti. Esse foi no Netflix, certo? O título do filme chama-se Carbono. Uns caras criaram um mecanismo, né, criaram uma empresa fictícia de venda de crédito de carbono, né, colocaram no mercado e deram um golpe lá na França, baseado em fatos reais. Bota aí quem quiser entender essa questão do crédito de carbono. Bom, olha aí para a gente completar esse raciocínio sobre a questão do protocolo de Kyoto. Os Estados Unidos detêm 5% da população mundial, consomem 25% da energia mundial, contribui com 36% das emissões de gases de efeito estufa. Olha só, veja bem, olha para cá rapidinho, os Estados Unidos desde 2012, né, desde antes também, ele já tinha percebido que o crescimento dos países emergentes, do ponto de vista industrial, isso seria algo comprometedor para o seu desenvolvimento. Então, no caso, por exemplo, de protocolo de Kyoto, os Estados Unidos diz o seguinte, olha, é preciso comprometer também os países em desenvolvimento. A China é um dos países que mais polui do mundo e não tem que cumprir meta nenhuma de redução de carbono. Verdade, a China tem base da sua produção de energia na queima de carvão mineral, polui horrores o planeta e não tem compromissos, pelo menos obrigatoriedades, com a redução de gases de efeito estufa, certo? Bom, o que é que o protocolo de Kyoto sugere? Olha aí na telinha, aumento no uso de energias limpas, proteção de biomas, otimização do sistema de energia e transporte visando o consumo racional. Essa imagem aqui, ó, tá vendo? Eficiência A, B, C, D, E, F, G. Sempre que vocês forem comprar um produto, vejam a eficiência energética. Deem preferência a produtos em que a eficiência seja A, né? Geralmente, no caso, ventiladores, ar-condicionado, equipamentos de som, né? Quando é A, significa dizer que eles consomem
menos energia. A Agenda 21. O que foi essa Agenda 21? Que foi, na verdade, um desdobramento da Rio 92. Combate à pobreza. Professor, pobreza prejudica o meio ambiente? Olha para cá, meu querido. Eu vou repetir essa pergunta e eu quero agora a participação em massa. A nossa aula já está chegando ao fim. Eu quero saber o seguinte: como é que a pobreza prejudica o meio ambiente? Dedo no teclado, meu povo. Rapidinho. Tem uma participação aqui, enquanto isso eu falo aqui. De Itamar. Como é o nome da comunidade? Ô, meu pai. Eu vou chamar aqui Itamara Paulino. A comunidade é essa, Itamara Paulino. Me diga. Então vou falar aqui, ó. Fica olhando. A comunidade de Itamara Paulino disse o seguinte: acho que essas questões de redução de gases seria de responsabilidade de todos os países do mundo, mas acho que os países desenvolvidos deveria se empenhar mais, pois o mesmo emite mais gases à atmosfera que os países subdesenvolvidos. Também acho. Para mim, a responsabilidade tinha que ser de todos mesmo. Concordo. Inclusive com São Paulinho. Pronto. Aí, ó, São Paulinho. Ah, mas foi lá que botou, né? Não, eles botaram aqui. Eles botaram, né? Ô, gente, ajude o professor. Eu gosto de chamar certinho o nome das comunidades. Concordo também. Agora, assim, os países desenvolvidos, esses que estão se industrializando, não deveriam ter também regalias, não. Tem que valer para todo mundo e a espada tem que descer na cabeça de todos do mesmo peso. Falta de saneamento, surgimento de favela, etc. Massa, Sônia e Tati lá de Vaca Morta, Botuna de Boquira. Bom, presta atenção. A pobreza, ela tem uma série, lixo, saneamento básico, favelização, maravilha, pessoal de Umbizeiro. A pobreza, ela tem. Por exemplo, a pobreza, ela leva à ignorância. Percebeu? Se a pessoa não estuda, ela se torna uma pessoa ignorante no sentido de ignorar, de não ter o conhecimento. Olha o que vocês estão fazendo aí agora, ouvindo falar em protocolo de Kyoto, ouvindo falar em crédito de carbono, ouvindo falar em conferência de Estocolmo, né? Rio 92, os impactos, uma Agenda 21, que é uma agenda, são as reuniões que vão acontecer com o objetivo de discutir e melhorar. Se você não estuda, e eu estou pegando só um dos exemplos no qual a pobreza pode, né, levar aos impactos, para você não faz diferença jogar uma coisa no rio, né, jogar produto que você não quer, ligar o seu esgoto no rio, porque vai indo lá para baixo, né, joga o esgoto, porque o rio, a água não retorna, a água vai embora. Perceberam, gente? Então, só aí já é interessante. Vamos fechar esse slide aqui. Cooperação entre as nações para chegar ao desenvolvimento sustentável, isso é bacana, um ajuda o outro. Sustentabilidade e crescimento demográfico. E aqui é um apelo, né? Sustentabilidade e crescimento demográfico. De uma certa forma, que a população cresça dentro dessa perspectiva da sustentabilidade. Gera aí aquela ideia de controle também, né? Proteção da atmosfera, planejamento e ordenação do uso dos recursos da terra. Combate ao desmatamento no mundo. Combate à desertificação e seca. Estudamos que desertificação... Foi aqui no terceiro ano ou foi no primeiro? Acho que foi no primeiro ano que eu falei de desertificação. Combate à desertificação e seca. Preservação dos diversos ecossistemas do planeta, com atenção especial aos mais frágeis. Desenvolvimento rural com sustentabilidade. Olha aí, ó, para vocês que, né, vivem no campo, o cotidiano do campo. E preservação dos recursos hídricos. Lagoa do Porco botou: a falta do saneamento básico seria a responsabilidade dos governantes. Não? A falta do saneamento básico, por exemplo, pode fazer com que o indivíduo é responsabilidade dos governantes. Mas no caso de uma péssima condição econômica, o que é que se faz? Né? Eu vou canalizar, eu vou cavar um buraco, vou fazer a minha fossa,
entendeu? Sem nenhum tratamento, eu não vou revestir minha fossa com concreto, eu vou só fazer o buraco e jogar o tubo lá para o esgoto e para o solo, que pode contaminar o lençol freático. Perceberam? Bom, deixa eu ver aqui. Pessoal, nossa aula chegou ao fim. Eu vou só falar mais uma coisinha aqui, ó, sobre sustentabilidade, e a gente vai para o nosso momento de produção, só para a gente fechar. Bom, mediante a todas essas discussões aqui, pessoal, urge a necessidade de falar de sustentabilidade, não é verdade? Então, o que é sustentabilidade? É um termo usado para definir ações e atividades que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, trata-se de você gerar desenvolvimento, mas garantir esse desenvolvimento. Tranquilo? Frisa a telinha, meu diretor. Onde é que eu encontro isso? Olha aí, nos livros que foram disponibilizados. Material de apoio no AVA da segunda unidade tem. No livro de Eustáquio tem na página 49 e 70 e no livro de Aloísio tem na página 121 a 144. As nossas referências de aula. E agora, professor Lalai, jogue duro, parceiro. Hoje a aula nós vimos aí essas questões ambientais, conferências, as primeiras preocupações vão surgir lá no século XVIII, como o professor Alex falou no início da aula. E o que foi que ocorreu lá no início, meados do século XVIII? A Revolução Industrial. Então as pessoas começaram a perceber que aquela fuligem que saía da fábrica, que aqueles trabalhadores que se dedicavam à extração de carvão estavam adoecendo. Isso não existia antes. Mas por que a sociedade hoje está desenvolvendo novas doenças, mortes mais precoces? A coisa já não era tão boa. E ainda morrer mais cedo ainda, justamente. Então tinha alguma relação com as indústrias, com a poluição atmosférica, com a fuligem, com a doença dos mineiros, não é? Aqueles que se dedicavam a extrair o carvão lá nas minas. Então já começa a surgir essas primeiras preocupações. Aí vem a Conferência de Estocolmo, em 1972, que um grande contingente de países vem aí a realizar essa discussão. E tinham dois grupos bem radicais, posturas bem radicais. Um grupo conservacionista, política do crescimento zero, a coisa ficar do jeito que está, né? Quem é rico, quem é pobre, etc, etc. E já uma outra vertente desenvolvimentista, né? Não, a gente deve também ter o direito de usar os recursos e tal, destruir a natureza e tal. Mas notem que interessante, nessa conferência de Estocolmo não havia um meio termo, né? Uma forma de desenvolver um pensamento de sustentabilidade, coisa que vai surgir bem depois, já com a Rio 92, a Rio mais 10, 10 anos depois. Nesse intervalo entre uma Rio e outra, nós tivemos aí a discussão do protocolo de Kyoto, que é justamente uma política de preocupação em redução das emissões de gases poluentes, gases esses que são prejudiciais para o nosso planeta. Uma outra questão também, né, muito interessante, é a questão da sustentabilidade, que é justamente o mundo crescer, se desenvolver, mas respeitar, criar regras de que o próprio sistema da natureza, ele dentro das suas condições, vá se restabelecendo, se reestruturando. Valeu, turmas, é isso aí. Fim da nossa aula, professor Alex. Valeu, professor Lailton. Pessoal, chegou ao fim. Um beijo no coração e até a próxima aula, hein? Tchau, tchau.